Mas sabe, Chalita, para mim uma alegria muito grande. E o secretário dele liga para mim e fala: irmã Edith, o Edinho falou que a senhora deve estar hoje lá no SESC, das 9 à meia-noite. E aí eu fui, olhando o calendário, olha a agenda, conversa com uma irmã, conversa com outra, porque elas não estão muito acostumadas a sair das 8h30 de casa e voltar à meia-noite, 1h. O que essa irmã Edith vai aprontar até meia-noite na rua, né? E eu falei assim, olha, eu vou só falar do projeto. Não vou tocar em assuntos de congregação, não vou falar nada. Mas todo mundo de Araraquara sabe que eu sou a irmã Edith, franciscana, da Imaculada Conceição, que o ano que vem vai fazer 60 anos de freira, né? Então, como é que eu vou chegar aqui? Nossa! Maravilha! Então, chegando aqui, do lado do Edinho, todas elas conhecem a minha história, né? Quando eu cheguei para Araraquara, eu vim de 10 anos de trabalho, exatamente na época do golpe e toda aquela história. Eu vim de São Paulo, e a minha equipe era liderada por D. Paulo Evaristo Arnes. E eu trabalhava com juventude. A senhora não é fraca, não, né, irmã? Sua equipe era liderada pelo D. Paulo Evaristo. Exato. Porque eu fui fazer teologia e filosofia no Ipiranga, e quando eu terminei, o D. Paulo falou: olha, minha filha, eu vou fazer uma carta para a sua congregação, porque eu preciso de alguém para liderar os jovens comigo, porque o padre que estava liderando não podia continuar. E eu acho mais fácil uma freira conduzir a juventude de acordo com a minha visão, o meu trabalho entre os jovens, do que os sacerdotes. Então, como esse saiu, eu gostaria que você ficasse na equipe comigo. Aí não era só a gente, tinha mais irmãs, tinha casais, né, jovens, seminaristas. E nós formamos uma equipe e começamos a trabalhar com o Padre Zezinho, o Padre Jones, aqueles encontros fabulosos de jovens lá. E eu fiquei 10 anos ao lado de D. Paulo. Vocês imaginem trabalhar ao lado de D. Paulo na época do golpe. A gente vivia assim muito de perto, todos aqueles momentos difíceis. E, ao lado dos momentos difíceis, das horas difíceis, nós tivemos também as cartas e as orientações do Vaticano II. Não é tivemos, nós fomos a fundo, estudamos profundamente e querendo uma igreja de janelas abertas, onde pudesse entrar a beleza, a paz, tudo aquilo que a gente, conhecendo D. Paulo, sabe que ele fala, né? Numa palavra ou duas, ele fala tudo. E eu me dediquei... E, aliás, né, um homem que nunca perdeu a esperança, né? Exato. Que continua, assim, a sua pregação pela esperança, naqueles momentos de dor, de tristeza, a coragem daquele homem, né? Empunhando a bandeira da esperança. E a minha alegria é dizer, cada vez que eu posso, D. Paulo foi para mim uma luz que conduziu a minha vida nos estudos, nas horas difíceis, quando ele convocava os artistas, você se lembra, para reunir as religiosas e dar as orientações de como trabalhar em São Paulo, buscando a verdadeira democracia. Então, depois de tudo isso, Chalita, eu vim para Araraquara. Eu já tinha ido para a França, já tinha feito uma porção de experiências, e eu vim para Araraquara, com a bolsa, com todos os documentos do Vaticano II, desejando uma igreja democrática, livre, aberta, formidável.
E foi nesse entusiasmo que eu fui convidada para trabalhar com esses meninos. Eu falo até hoje, meninos, e Dom Paulo fala, minha filha, você fala meninos para esses homens, mas com os meus cabelos brancos e com toda a idade que eu não vou contar para vocês já sabem, eu sinto neles aqueles meninos que estudaram a fundo os documentos pós-Vaticano. Não só estudaram a fundo, foram viver comigo na periferia, no Lar Nosso Ninho, no pessoal de rua. Há pouco tempo, vocês todos conhecem o trabalho da Casa Aberta e os jovens trabalhando tirando o pessoal de rua. Eu estou olhando agora para uma pessoa que faz ainda esse trabalho. Trabalha lá na nossa casa e trabalha com o pessoal de rua, trabalha com tudo que for, tudo que exige esse vigor que a juventude traz e faz com que a gente, até os 78 anos, esteja aqui ao lado do Edinho, ao lado de Chalita. Mas é uma menina com 78 anos. E vendo tanta coisa bonita assim, né? Ô, irmã, um pedacinho de alguma música, vamos ver. É o Isaías, né? Você me ajuda a começar? Eu sou horrível para cantar. Pede a audiência do programa. Vai sair correndo aqui se eu cantar. Ele é horrível, mas eu vou contar uma coisa para vocês. Durante os 8 anos que ele liderou na prefeitura, várias vezes a gente conversava. Muitas vezes eu entrava no gabinete dele, sempre de licença, sem nada, entrava pelo fundo assim, e dizia, Edinho, eu vim te dar um abraço. Bastava. Ele entendia tudo e a gente também entendia tudo. Porque nós seguíamos tudo. Nós estávamos dentro de Araraquara, vivendo o momento da cidade, com todas as dificuldades. Então, a esposa dele me contou um dia, a senhora quer saber de uma coisa? Cada vez que o Edinho tem um problema sério, qualquer coisa que ele chega em casa assim, pensativo, preocupado, ele vai direto para o quarto, liga o Isaías e fica escutando lá dentro. É verdade. Então canta, irmã. Vamos lá. Eu vou cantar só o refrãozinho, então. Tá bom. Isaías, Isaías, anuncia o Messias e consola o povo meu. Anuncia o Messias e consola o povo meu. Nós cantamos essa música. Vocês não tocam essa música? Guilherme, vocês tocam essa música ou não? Não sabe. Não é do tempo de vocês? Não. Não é do meu tempo. Você tem razão. Não, irmã, é do meu tempo, eu sou mais jovem que ele. É que ele não estuda outro tipo de música, assim. A gente... Não dá tempo, né, Guilherme? Não dá tempo de estudar. Então, eu ensaiei essa música com o grupo de jovens dele para fazer a ordenação diaconal de um padre que hoje não está mais em Araraquara. Ele trabalhou muito tempo na igreja de São José. E eu fiz o solo da música e eles repetiam o refrão. Mas eu nunca imaginei que ia marcar tanto as pessoas assim. É linda essa música. E a minha intenção, quando eu voltei para Araraquara, depois que ele já era vereador, eu nem o conheci, encontrei na rua, mas eu não o conhecia mais. Então, ele me parou e falou, oi, irmã, você não me conhece? E contou toda a história. Eu fiquei escutando, né? Contou toda a história de quando era jovem. O Edinho, por que você começou a frequentar a igreja?
Sua família? Não, minha família é de igreja. Minha mãe, a gente tinha 4, 5 anos, acordava a gente 6 horas da manhã para ir na missa das 7. Então, a gente era, todos nós criados dentro da igreja. Agora, a minha participação em grupo de jovens, na verdade eu estou vendo a minha irmã, que também a Cidinha está aí, eu fui para começar a participar do grupo de jovens, porque o meu irmão mais novo que eu, que é o Rogério, participava. Um dia ele me convidou, mas a gente, criado dentro da igreja, eu fui e comecei a me interessar, e tudo aquilo me envolveu muito. E logo em seguida veio esse engajamento dos jovens, que nós tínhamos uma sensibilidade muito grande, que o meu bairro onde eu fui criado, hoje não, é um bairro de classe média, mas o Jardim Imperador era muito periférico, era periferia, e Araraquara teve um episódio muito triste de especulação imobiliária quando criaram o Jardim Roberto São Midei, que eram uns 3 quilômetros da minha casa, mas as pessoas mudaram lá sem asfalto, sem água, sem luz, sem transporte urbano. Então você olhava no final da tarde, as pessoas vinham a pé para poder pegar o ônibus no bairro onde eu morava. Então aquilo gerava uma revolta muito grande em nós, e nós criamos, a irmã Edith vai lembrar disso, todo domingo de Ramos nós fazíamos uma procissão até esse bairro, e cantando e rezando, chamando a atenção da cidade para a situação que aquela população vivia. Então, claro que esse ambiente, mais as reflexões que nós fazíamos, que a irmã Edith recuperou aqui, criou um grupo com muita sensibilidade social, com muita preocupação social. Tanto é que desse grupo saíram muitos, né? Eu fui prefeito e muitos que me ajudaram na prefeitura saíram desse grupo, eram pessoas que fizeram um pouco daquilo a sua vocação de vida, né? De se preocupar com a questão social, de trabalhar para que a vida do próximo pudesse melhorar. Então foi um pouco esse sentimento que... Isso é profundamente evangélico, né, Mar? Cuidar do outro, né? E o pior da história é o seguinte, eu voltei com toda aquela vibração, com toda aquela força de um cardeal de São Paulo que enfrentou a época do golpe. Eu fui alguém que acompanhou, porque ela é da minha congregação, todo o sofrimento da Madre Maurina Borges. Ela faleceu em março aqui em Araraquara. Então, vendo de perto aquele ideal forte, o espírito democrático, ideal de franciscana, vontade de lutar e vencer e levar um Brasil diferente. Minha irmã, só uma questão, para quem não sabe, a Madre Maurina, ela fazia trabalho com jovens em Ribeirão Preto, e aí alguns dos jovens do grupo que ela trabalhava se envolveram com os partidos que questionavam o regime militar na época, e ela foi a primeira religiosa a ser presa e torturada. E a condição dela na prisão que levou Dom Paulo Evaristo Arnes a fazer toda a mobilização de libertação dos presos políticos na época. E ela é uma irmã franciscana, né, que faleceu recentemente, até a irmã Edith me ligou, eu fui no velório dela, e ela marcou história, porque pela primeira vez uma irmã que fazia trabalho com jovens, nunca teve ligação nenhuma com organização nenhuma, foi presa, torturada, brutalmente torturada, por fazer trabalho com jovens, né? Naquela época. A congregação toda foi perseguida, nossos telefones grampeados. A casa de Ribeirão ficou casa dos militares. Isso é bom a gente falar, porque tem muito jovem que não viveu a ditadura não e às vezes entende. tem um problema e fala assim, uma ditadura resolveria isso, só a ditadura que resolve isso, porque não sabe, né, o caos que é, a crueldade, né, o sofrimento, a perseguição, o que significa um povo que não tem liberdade para se manifestar, para se expressar, que significa uma mãe que não sabe se o filho volta ou não, né? O que significa os movimentos, né? E eu acho que isso acabou gerando uma igreja muito comprometida em cuidar dessas pessoas. Foi com esse espírito que eu cheguei e entrei no grupo do Edinho, né?